Olá, meus queridos alunos do sexto ano e da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos trabalhar a segunda parte do conteúdo Nosso Planeta e os Recursos Minerais. Lembram da aula passada, o que foi que nós trabalhamos? Né? Fechamos a nossa aula falando um pouquinho sobre o vulcão Cumbre Vieja, né? E a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre de onde vêm esses recursos minerais. Bom, gente, para a gente compreender o caminho desses recursos minerais, né, de onde eles vêm, né, do planeta Terra, a gente precisa entender que existem três tipos de rochas. São as rochas magmáticas, rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá certo? Então vamos dar exemplos de cada uma aqui na nossa aulinha de hoje, ok? Estão preparados? Vamos lá. Pessoal, as rochas magmáticas, né? Eu trouxe um exemplo bem simples aqui, que é o granito. O granito, ele é um exemplo de rocha magmática. Vocês vão conhecer agora qual é o mecanismo da rocha magmática, né? De onde ela vem. Né? E aqui eu tenho o micaxisto, né, que é um exemplo de rocha metamórfica, e o conglomerado, que é um exemplo de rocha sedimentar, ok? Até aí tudo bem? Muito bem. De onde vêm as rochas magmáticas? Vamos pelo nome, vamos pela palavra, magmáticas. A palavra magmáticas lembram de alguma coisa? Magma. Muito bem. Rochas magmáticas são aquelas rochas que vêm do magma. Lembram do magma? Que é aquela lava, as lavas vulcânicas, né? Que compreende, né, que forma ali o interior do nosso planeta. A aula passada nós vimos, né, conhecemos as camadas que compõem o nosso planeta, né? E uma delas, aquela que fica embaixo da crosta terrestre, né, é formada por um material pastoso, né? E esse material pastoso e muito quente é o magma. Pois é, gente. Só que quando esse magma ele resfria, ele vai formar rochas. E dessas rochas é que o ser humano consegue tirar os recursos minerais. Olha que interessante. Pois é, gente. As rochas magmáticas, elas podem ser de dois tipos, tá bom? Nós temos as rochas extrusivas ou consideradas vulcânicas, né? Eu tenho dois exemplos aqui na figura, que é o basalto e o riolito, tá? E nós temos as rochas intrusivas ou plutônicas. Qual é a diferença de uma para outra? Aqui eu tenho o granito, vocês devem conhecer melhor o granito do que o gabbro, né? O gabbro a gente não vê aqui com muita frequência aqui na nossa região, mas o granito, né, ele é usado muito aqui para fazer diversos acabamentos na construção civil, não é, pessoal? A gente vê granito ali para fazer pia, né? Ali no piso, enfim, vários setores de acabamento, né, da construção civil, eles usam o granito. E qual a diferença das rochas extrusivas e das rochas intrusivas? Pessoal, as rochas magmáticas, quando elas estão em processo de resfriamento, elas formam cristais. Olha que interessante. Pois é, gente. E esses cristais, eles se originam dependendo de como ocorreu o resfriamento do magma, tá? Quando ocorre o resfriamento do magma no interior da crosta ali do planeta Terra, no interior, a gente diz que esse tipo de rocha, ela é intrusiva, porque resfriou no interior. E aí, gente, esses cristais, eles conseguem crescer, né? Eles conseguem crescer e ficar mais visível ao nosso olho. Aqui, na hora que a gente olha, a gente vê os cristais que formam as rochas. É tanto que o granito, ele é uma pedra muito bonita, né? Cheia de cristais, né? Que se resfriaram ali no interior da crosta, tá bom? Quando o magma, ele sai ali da crosta e ele consegue se resfriar no interior do planeta, ele vai formar rochas
né? Rochas intrusivas, né? O granito é um exemplo. Agora, quando esse magma, ele resfria no exterior da crosta, quando ele realmente sai, por exemplo, ocorre uma erupção vulcânica e o magma sai da crosta terrestre e fica ali no nosso continente, ali à vista, né? A atmosfera em contato com ele, esses cristais, eles se resfriam rapidamente, tá certo? E aí eles não crescem muito, eles ficam bem pequenos e brilhosos, né? E de forma homogênea, tá certo? No caso do granito não, é heterogêneo, os cristais existem uns maiores, outros menores, tá? Se você olhar bem o basalto, você vai ver que ele é uma pedra brilhosa, ele é uma rocha brilhosa, ele tem pequenos cristais, mas bem pequenininhos, né? O basalto aqui, ó, e o riolito, né? Porque se resfriou no continente, no exterior do nosso planeta Terra, tá bom? E isso aí são rochas magmáticas, tá? Quer saber se aquela região teve atividade vulcânica em algum período na vida? É só olhar o tipo de rocha. Se tiver muito basalto, se tiver muito riolito, com certeza ali há milhares de anos atrás ou até mesmo há poucos anos atrás pode ter ocorrido atividade vulcânica. Tá certo? Interessante? Pois é, pessoal. Um outro tipo de rocha, antes da gente começar, olhem aqui. Olhem aqui. O basalto e o granito. O granito, ele vai se resfriar no interior da crosta terrestre aqui, né? E o basalto no exterior por alguma atividade vulcânica. Essa foto é só mesmo para reforçar o que a gente estava, né, falando sobre rocha magmática, tá certo? Olhem aqui o magma, ó. Tá certo? E isso aqui dá origem à rocha magmática, as atividades vulcânicas que vocês viram ali na aula passada, né? Como é que ocorrem, né? A partir, né, do movimento lá das placas tectônicas pode ocorrer atividade vulcânica que poderão dar origem, né, a rochas magmáticas, tá bom? Em especial as rochas que se resfriam no exterior do nosso planeta Terra, como exemplo o basalto, tá bom? Tá certo? Também utilizado na construção civil. Vamos lá, gente. Agora as rochas sedimentares. Vamos para a palavra. Sedimentares vem de quê, pessoal? Sedimento. Pois é, são rochas formadas por pequenos sedimentos, né? Pequenas estruturas, sedimentos. E aqui eu trouxe 3 tipos de sedimentos que dão origem a esses tipos de rochas: a argila, a areia e o balastros. Pois é, a argila, quando ela ocorre esse processo, né, de diagenese, né, ela se aglomera e ela pode formar uma rocha que não é tão dura, né? Ela não é uma rocha tão dura, as rochas sedimentares, tá? E ela dá origem ao argilito, tá certo? Ou o argilito dá origem à argila, né? O argilito dá origem à argila, tá certo? O arenito, ele é a união de vários sedimentos de areia, vai dar origem ao arenito, né? Que é um pouquinho mais duro que o argilito, tá? E o balastro dá origem à brecha ou conglomerado, né? Tá certo? E aí, gente, essa rocha aqui, quando vocês observarem, toda vez que vocês observarem uma rocha e ela tem esses tracinhos aqui, ó, na horizontal, parece que elas foram colocadas em camadas e é justamente assim mesmo que se constrói um tipo de rocha sedimentar. Você já olha e diz, olha isso aí é uma rocha sedimentar. Demora milhares de anos para que ela consiga formar essas camadinhas aqui, ó, bem feitinhas, justamente por causa da deposição de sedimentos, por erosão, por lixiviação, por vários processos naturais da natureza. Tá certo, pessoal? Muito bem. Aqui, gente, ó, a areia no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Pois é, gente, a união da areia, né, vai formar o arenito e ela provém do arenito, né, da rocha sedimentar, tá bom? Olhem aqui, ó, o arenito no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, ó. Aqui tudo é rocha sedimentar, tá certo, pessoal? Ok? Muito bem. E o terceiro tipo de rocha é a rocha metamórfica.
Gente, a palavra metamórfica vem de metamorfose, tá bom? Metamorfose é uma rocha que se transforma. Um dia, uma rocha metamórfica, ela foi sedimentar ou ela foi magmática, tá? E como é que uma rocha metamórfica ela se transforma? Quando essa rocha ela se devolve para o interior do continente, né? Ela se devolve ali pela deposição de placas tectônicas, a sobreposição, uma placa sobre a outra, né? Ocorre a sobreposição de placas tectônicas e essas rochas se transformam ao se misturar com o magma, tá bom? E aí nós temos vários tipos de rochas metamórficas, né? Que elas são muito utilizadas também na construção civil. Um exemplo é o próprio mármore, que é uma rocha bem cara, né? Tipo de rocha bem cara e é muito utilizado na construção civil. O mármore, o quartzito, o filito, aqui nós temos o xisto e o gneiss. Onde é que eu posso encontrar uma rocha metamórfica? Ó, um exemplo bem clássico é o Morro do Pão de Açúcar. Pois é, na cidade do Rio de Janeiro. Então, gente, ele é formado pelo gneiss, que é uma rocha metamórfica, tá? Olhem aqui, ó, essa estátua aqui, ela é toda feita no mármore, né? Feita de rocha metamórfica, tá bom? E para finalizar, nós temos os fósseis, né? Os fósseis, eles são restos de seres vivos que viveram aqui no nosso planeta há milhares de anos atrás. Então é a partir dos fósseis, gente, que os arqueólogos, né, os especialistas no estudo dessa área, eles conseguem compreender a história do nosso planeta, a idade do nosso planeta, não é? Então, geralmente esses fósseis, eles ficam depositados, eles ficam impressos nas rochas, rochas metamórficas, magmáticas, sedimentares, né? Então as rochas, elas trazem a história do nosso planeta impressa nelas. E um exemplo bem clássico aqui é esta figura, né? Mostrando aqui um esqueleto, né? De um ser vivo aqui, certo? Aqui eu trouxe uma outra que é da Serra lá da Capivara, né? Que se encontra também uma enorme quantidade de fósseis. E a história desses fósseis, né? De onde eles vieram, a idade deles, né? Se completa para explicar a história do nosso planeta, tá bom? Então, falando em fóssil, eu queria terminar nossa aula com um vídeo bem legal sobre a Serra da Capivara, né? Um parque, né, protegido pela patrimônio da humanidade, né? Ou seja, é um depósito de histórias que não só contam a história do nosso Piauí, mas a história do mundo, tá bom? Então assistam o vídeo e compreendam melhor a importância desses fósseis para a história do nosso planeta, pessoal. Brasil, um país com muita história para contar. Serra da Capivara, estado do Piauí. Existe um lugar ao sul do continente americano onde há muito tempo gerações e gerações de pessoas trilharam seus caminhos, se encontraram e conviveram intensamente, lutando, dançando e deixando marcas de seu encanto com a vida. O Parque Nacional Serra da Capivara, situado no estado brasileiro do Piauí, é uma área de proteção da natureza do tamanho da Albânia. Nele estão importantes sítios arqueológicos da América, além da maior galeria de arte rupestre do planeta. Numerosos estudos feitos por arqueólogos que há décadas trabalham no local comprovaram que a Serra da Capivara foi densamente povoada há cerca de 50 mil anos. São os mais antigos registros de presença humana no continente americano. Prova disso é a cabeça de Zuzu, que faz parte do acervo da Fundação do Homem Americano. Entre os grupos que ocuparam essa extensa área,
havia caçadores-coletores e agricultores ceramistas, o que comprova a existência no local de culturas tradicionais antigas e sociedades complexas. O estudo das pinturas nas cavernas permite identificar tradições e cenas da vida cotidiana, com idade comprovada de 12 mil anos. Venha conhecer um belo pedaço do Brasil e também um dos registros mais antigos da aventura humana pela Terra. Serra da Capivara, Piauí, Brasil. Visite este patrimônio reconhecido pela Unesco. Você vai se encantar. Brasil, patrimônio da humanidade. E aí, pessoal, gostaram? Entenderam melhor sobre os fósseis? Pois é, gente, a nossa aula fica por aqui. Na próxima aula tem mais. Até! Olá, queridos alunos! Nós estamos na nossa 12ª aula de História para o 8º ano. Hoje, o assunto que nós vamos estar discorrendo é o primeiro reinado no Brasil. É isso aí! E para nós falarmos do primeiro reinado, nós precisamos fazer uma retomada histórica sobre o que foi esse processo do primeiro reinado. Para nós compreendermos tudo isso, nós vamos voltar um pouquinho, só um pouquinho, na aula anterior em que nós falávamos do processo de independência do Brasil. É isso mesmo. Quando nós falávamos sobre esse processo das grandes navegações, quando portugueses e espanhóis fizeram aqui o processo de colonização, que foi tudo assim muito agressivo e que tudo isso foi gerando um descontentamento no povo brasileiro. E aí isso vai culminar com o processo de independência. É isso aí. Então, Dom Pedro I, ele ficou no Brasil como príncipe regente. Mas aqui ele sofreu muitas pressões, porque diferente do que a grande maioria das pessoas pensam, mesmo ele sendo príncipe regente, a coroa portuguesa ter se instalado aqui, com todo aquele glamour, aquela história que nós falamos na aula passada, da corte, a chegada da corte, a aceitação, a festa que o povo fez para recepcioná-los, mas não foi toda a totalidade da população que pensou dessa forma. Existiam também as pessoas que eram contrárias a essa família portuguesa no Brasil, até por quê? Porque o sistema monárquico absolutista gerava justamente essa insatisfação no povo, que via cada vez mais a vida deles se transformar em algo totalmente de exploração, né? E esse povo não crescia economicamente. Então, em nome dessas questões, é que vai se culminar aí o processo de independência do Brasil. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é que esse processo ele acontece no momento estanque, que é o dia 7 de setembro de 1822. Porém, não é assim apenas um dia e essa independência acontecer como realmente deve ser. Não funciona dessa forma. Para nós compreendermos tudo isso, é bom que se diga que mesmo o dia 7 de setembro tendo se tornado um marco, mas não foi totalmente a partir daí que a independência se firmou. Existiram outros processos posteriores a tudo isso. E para a gente compreender isso, é preciso entender como foi que se deu esse primeiro momento de Dom Pedro I no Brasil. A primeira coisa que nós vamos destacar aqui para vocês é que ele manteve a questão da unidade territorial, que era contrário ao que os espanhóis faziam, né, que era de fragmentação. A participação das elites e a ausência da participação popular também foi muito explícita nesse primeiro momento. Por quê? Porque ele priorizava justamente as elites. A manutenção da estrutura socioeconômica do período colonial, ou seja, a exploração da colônia, o Brasil continuou sendo explorado por Portugal. E outra questão também que nós vamos destacar é a questão da escravidão. A escravidão começou a se tornar ainda mais forte, mais presente no cotidiano dos brasileiros, principalmente a escravidão dos negros oriundos do continente africano. Para a gente compreender isso, é importante saber que as resistências internas, das quais eu falei aqui no início para vocês, que não era a totalidade da população que aceitava esse processo, geraram
revoltas. E essas revoltas se intensificaram em duas regiões brasileiras, na região norte e na região nordeste, mais fortemente na região nordeste. Essas reações, elas tinham justamente a fundamentação no descontentamento da população desse regime monárquico absolutista. Então, outra questão que a gente vai lançar mão é que a independência do Brasil, ela se tornou uma realidade mais antecipadamente para os estrangeiros do que para os brasileiros. Vocês sabiam que os Estados Unidos reconheceu primeiro a independência do Brasil do que os próprios brasileiros? Verdade, os Estados Unidos em 1824 já considerava o Brasil independente de Portugal. A América Latina, ela resistiu muito a essa questão do tipo de governo que foi adotado no Brasil. Exatamente, porque lembre que nós estamos falando aqui de uma guerra por terra, que era aquele mercado expansionista em que se vivenciava das guerras por lutas por territórios, né? Então, ainda existia um momento em que Portugal precisaria realmente declarar que o Brasil estava independente. E para isso, para a gente compreender melhor tudo isso, Portugal ele criou uma estratégia. Ele cederia essa emancipação política do Brasil, mas ele cobraria, a partir de 1825, uma indenização por essa emancipação. Então, não foi de graça, não foi de uma hora para outra, foi um processo lento, foi um processo cheio de complicações, também de muitas lutas internas. E para a gente entender isso, a primeira coisa que eu gostaria de salientar para vocês é que essa indenização que o Brasil vai pagar para Portugal, ele não tinha esse recurso. E aí começa o endividamento do Brasil, porque ele vai buscar nos ingleses uma forma de ter esse dinheiro. Lembrando que a Inglaterra era a precursora e era o destaque no mundo da industrialização. Então, a manutenção da escravidão também foi uma outra questão muito forte desse período, e o sistema monárquico que se firmou também. Nós sabemos que o sistema monárquico ele tem a ver com essa governança que vai passando de maneira hereditária, ou seja, de pai para filho, que não existe uma troca, mas que fica dentro do mesmo âmbito familiar. Então, o primeiro reinado, quando Dom Pedro é coroado imperador do Brasil, ele passa por todas essas dificuldades, mas ele se torna um governante autoritário. Ele vai ser visto pela maioria dos brasileiros como aquele que não vai respeitar os direitos e os valores do povo. E aí ele começa a pensar no que seria a Constituição de 1824. E o que seria essa Constituição de 1824? Uma Constituição, para a gente compreender melhor, ela é o quê? Ela é a lei máxima de um país. É quando a gente vai transformar o país através de leis que vão reger esse processo. Então, para a gente entender bem essa questão, eu vou salientar para vocês essa Constituição de 1824. Então, após a independência, surge o que eles determinam como uma Assembleia Constituinte, que era formada pelo povo. Essa Assembleia Constituinte, formada por esses cidadãos que representavam essa população, deveria ser escolhida em uma eleição, e esses representantes iriam então criar todas essas leis. Então, essa Constituição, ela vai agradar, obviamente, a Dom Pedro I. E se ela não agradar, o que aconteceu? Foi exatamente o que a história nos conta. Quando a Assembleia começou a criar leis que estavam desagradando Dom Pedro I, ele destituiu essa Constituinte, ele mandou fechar essa Constituinte. E aí ele pegou essas pessoas e prendeu. Exatamente. Por quê? Porque para ele essa Constituição deveria atender às suas necessidades pessoais e de governança. E então, o que ele faz? Ele destitui a Assembleia Constituinte e ele mesmo vai começar a criar essa
Constituição de 1824, que foi outorgada, ou seja, foi criada por ele mesmo criou, ele mesmo sancionou e deu tudo certo para ele, obviamente, né? Vamos colocar isso aqui entre aspas. Então, o que ele declarou nessa Constituição? Que a monarquia seria hereditária, que o território brasileiro seria dividido em províncias e que nós iríamos agora passar a ter 4 poderes dentro do Brasil que iriam reger o país. Lembrando que todos os outros países europeus e da América Latina estavam lutando porque acontecessem 3 poderes apenas, o judiciário, o executivo e o legislativo. E aqui no Brasil, Dom Pedro I vai criar um 4º poder, que é o poder moderador, que nós vamos compreendê-lo melhor aqui mais no final dessa aula. Então, acontecem também nesse período que ele vai determinar eleições indiretas para deputados. Ele iria interferir diretamente na eleição desses deputados e senadores. O voto seria um voto censitário. O que é um voto censitário? Cada pessoa, ela só poderia votar se ele tivesse condições econômicas e financeiras para isso, ou seja, o voto não era um voto livre, não era um voto como a gente percebe hoje, que todas as pessoas podem votar. Naquela época, para você votar, você precisava ter uma certa quantidade de dinheiro para você representar. Eu trouxe aqui a representatividade desses valores, que seriam 100 mil réis, paróquia, 200 mil réis, província, 400 mil réis para deputado e 800 mil réis para senador. Então, para cada tipo de voto, você tinha que ter uma quantidade de dinheiro. Para vocês compreenderem melhor o que foi esse poder moderador, eu trouxe aqui esse pequeno fluxograma para vocês compreenderem. Então, o poder moderador, ele estava dividido. Ele tinha abaixo da centralização o Conselho de Estado, que era formado por líderes indicados pelo imperador, o Poder Legislativo, que era formado pelos senadores e pela Câmara dos Deputados, o Poder Executivo, que eram os presidentes de províncias, e o Poder Judiciário, que era formado pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelos juízes. E, por fim, o Conselho Geral das Províncias, que era a questão da representatividade popular. Então, os últimos que eram ouvidos era a população. Esse poder moderador, ele foi justamente instituído dentro da Constituição de 1824 com a finalidade de colocar nas mãos do imperador os plenos poderes. Por quê? Porque o poder moderador era exercido pelo imperador, Dom Pedro I. Ele mandava no poder legislativo, no executivo e no poder judiciário. Foi uma tacada de mestre. Por quê? Porque o poder moderador era aquele que, segundo o imperador, apaziguaria, chamaria todos os poderes para conversação. Mas, na verdade, a gente sabe que no fundo real da história não foi isso que aconteceu. O poder moderador nada mais era do que o absolutismo do imperador sobre os demais poderes. Por quê? Porque dentro do legislativo, o que ele podia fazer? Ele podia dissolver a Câmara, ele podia nomear até 1/3 dos senadores. E dentro do poder executivo, o que ele podia fazer? Ele nomeava os presidentes das províncias. E no Tribunal de Justiça, no Judiciário, ele podia conceder anistia e perdoar penas impostas pelos juízes. Ou seja, os outros poderes eram marionetes na mão do poder moderador do imperador. Ele criou apenas para dar um parecer favorável para a população, mas na verdade ele centralizava o poder. Então, ele criou nessa época 3 tipos de grupos de cidadãos próprios da sociedade brasileira. Os passivos, que não alcançavam renda suficiente para ter seus direitos políticos garantidos. Os ativos votantes, que eram aqueles que tinham os réis, os 1.000 réis, os 100 mil réis, os 200 mil réis suficientes para votar. E os ativos elegíveis, que eram aqueles que tinham renda muito superior e que tanto eles podiam votar como eles podiam serem votados. Então, para a gente compreender melhor
todo esse processo do descontentamento, a gente precisa entender o viés histórico de tudo isso, que eu acabei de lançar a mão aqui para vocês. Então esse povo se rebela, esse povo vai buscar autonomia e eles não querem mais passar por esse processo que Dom Pedro estava impondo à população brasileira. E é por isso que o primeiro reinado, ele vai justamente sucumbir a partir dessas questões que são levantadas aqui. E a dissolução da Assembleia Constituinte, que foi o marco que criou toda essa supremacia do imperador, vai ser assim também o estopim para o fim desse primeiro reinado. Por quê? Porque Dom João estava lá comandando Portugal, só que ele vai morrer. E aí, com a morte de Dom João, alguém vai precisar também retornar para assumir o trono em Portugal. E aí começam a surgir as rebeliões no Brasil. A Confederação do Equador, que foi uma delas, a Guerra da Cisplatina e a Noite das Garrafadas. A gente vai falar um pouquinho o que foi cada uma delas rapidamente. Então, a primeira delas, a Confederação do Equador, que teve como líder Cipriano Barata, que também foi líder de outras revoluções, como a insurreição pernambucana, as lutas pela independência do Brasil. Ele era quem? Era um radical livre, defendia a abolição, ele não concordava de forma nenhuma com o processo de governo de Dom Pedro I e ele idealizou, porém, antes que ele tomasse a frente desse processo, ele foi preso. E por isso quem liderou o movimento foram outros precursores de Cipriano Barata, que depois vai ser assassinado e etc, etc. Outro líder desse movimento foi Joaquim do Amor Divino Rabelo, o conhecido Frei Caneca, que também era um defensor desse processo de que a independência do Brasil era uma balela e que tudo era muito mentira. Ele era editor de um jornal famoso que circulava ideias revolucionárias. E por conta disso, por ser contra todo esse processo, principalmente a questão do poder moderador do imperador, ele também foi assassinado, né? E para dar fim a esse movimento que foi a Confederação do Equador. Confederação do Equador, porque aconteceu aqui na região Nordeste, essa região mais próxima da linha do Equador. E essa confederação, como eu disse a vocês, ela foi uma resistência a esse processo todo do primeiro reinado e que teve como força máxima justamente o Nordeste do Brasil. Essa confederação, ela, apesar de ter saído derrotada, mas ela foi, digamos que assim, o alicerce para que outras revoluções pudessem ser criadas no Brasil e dessem fim àquilo que seria o primeiro reinado ou o reinado de Dom Pedro I. E esses fatores se acentuaram, né, justamente pela questão da perca da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina era esse território que está em amarelo no mapa para vocês, lá no finzinho, no sul do país. Esse território ele era brasileiro, hoje é o Uruguai. Só que nós perdemos esse território numa guerra sangrenta, em que os países da América do Sul se juntaram e tomaram esse pequeno território aí, que hoje é o Uruguai, que pertencia ao Brasil. Então, esse aí foi também um estopim para que o fim do reinado de Dom Pedro I acontecesse. Interessante também que as sucessões dinásticas, né, que aconteceram em Portugal influenciaram e muito na questão da saída de Dom Pedro, que até eu citei aqui anteriormente para vocês, porque a morte de Dom João VI levou Dom Pedro para Portugal. E aí ele precisa sair às pressas do Brasil. Por quê? Porque estava acontecendo um desequilíbrio econômico, crise política. Então, em meio a todo esse processo de desgaste político do Dom Pedro I, ele retorna para Portugal. Só que ao retornar, abdicar do trono, ele precisou deixar esse trono para o seu sucessor, Pedro de Alcântara, que seria então o futuro Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II era apenas uma criança e não poderia governar o Brasil. E por isso vai surgir um outro momento histórico do Brasil, que é o período regencial, que nós estaremos falando na nossa próxima aula. Eu conto com vocês, até a próxima, super beijo e tchau!